Mais uma reflexão, um tempo para conhecermos a vontade de Deus através das Escrituras. Bem-vindo a mais esta reflexão. O semeador do joio. Quem é o semeador do joio? Nós precisamos entender isso. É o próprio diabo. O mundo jaz no maligno, o mundo jaz em trevas. E a gente precisa entender a obra de Deus, a vontade de Deus e como as coisas acontecem, para que, não agindo na nossa religiosidade ou na nossa ignorância, possamos pensar que todos são filhos de Deus e não são. Nós temos que entender que aqueles que são filhos de Deus, que compreendem a salvação recebida, a reconciliação, precisam agir como filhos de Deus, para que as suas obras possam expressar a glória de Deus e, assim sendo luz, aqueles que são filhos possam se voltar para a luz para conhecer e compreender a vontade do Pai. Lá em Mateus, capítulo 13, 37 ao 39, nós podemos ler. Diz assim: Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do homem, ou seja, Cristo. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos e os ceifeiros são os anjos. Jesus está simplesmente explicando para os discípulos acerca de quem é o semeador da boa semente, quem é o semeador do joio, quem são os filhos de Deus, quem os filhos do diabo e quando será a colheita, ou seja, na realidade, quando de fato será removido todo o mal. Nós temos isso e precisamos entender estas palavras. Como filhos de Deus, tendo recebido, tendo compreendido, tendo sido alcançado, porque não é mérito nosso, é dependência completa de Deus. É entendimento que dependemos de Deus para a nossa salvação, reconciliação e que não se trata do que fazemos, mas de recebermos o que Deus fez por nós. Quando achamos que o mérito é nosso, isso é orgulho, isso é arrogância, e isto não tem nada a ver com a natureza que Deus nos dá. Como filhos de Deus, tendo confiado, tendo nos submetido a Cristo, reconhecendo que a salvação é pela graça de Deus, por meio do que Cristo fez, somos feitos um novo ser. Somos feitos ser que é semelhante à imagem de Cristo. Temos da natureza de Deus e precisamos viver neste mundo como filhos de Deus. Não dá para tirarmos o joio do meio dos filhos e nem os filhos do meio deste joio, porque é neste mundo que vivemos. Não dá para separar. Temos que entender que os filhos do diabo, ou seja, as obras das trevas, são reveladas pela maneira como vivemos, pela maneira como focamos e o que buscamos. Os filhos de Deus são expressão viva de Deus, da natureza de Deus. Isso quer dizer que são perfeitos? Não, porque nós vivemos na carne, neste corpo que nos instiga a viver segundo a maneira de pensar deste mundo. Nós temos a natureza humana que morreu com Cristo. Nós ressuscitamos para viver em novidade de vida. Devemos, portanto, sabendo que somos coparticipantes da natureza divina, feito um novo ser e que morremos para as obras das trevas e capacitados para rejeitar toda a forma de pensar deste mundo, nós devemos caminhar para a santificação, para revelarmos que somos filhos, para sermos luz neste mundo, para que nós possamos ser a palavra viva de Cristo, semeada neste mundo para que as pessoas possam se converter ao Senhor. Porque o reino de Deus é presente, está aqui neste mundo. Os filhos do reino somos nós, responsáveis para revelar a palavra de Deus, a vida de Deus, a vontade de Deus, expressando suas virtudes. Por isso não podemos andar segundo a natureza humana, segundo o fruto da carne, mas sim como filhos de Deus. A gente precisa entender isso e buscarmos o conhecimento, a compreensão, através das Escrituras, ouvindo os ensinos de maneira que, julgando tudo, possamos ter o entendimento iluminado e caminharmos na direção da vontade do Pai, deixando as obras das trevas e nos revestindo de Cristo,
para sermos de Deus a oferta, a semente, em favor de todos, para que todos possam ter a oportunidade de conhecer a Deus e sua vontade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Gostou da reflexão? Compartilhe. Não deixe de ler as Escrituras. Medite para poder crescer no conhecimento e vontade de nosso Deus e nosso Pai, para que, conhecendo o Senhor, possa o revelar ao mundo.